7h09, aqui na Rádio 105 FM, manhã de sexta-feira, hoje, dia 24 de julho. Nós recebemos aqui, para trazer informações para toda a nossa comunidade, a secretária de Educação, a Joana Demore. Joana, seja bem-vinda mais uma vez à Rádio 105 FM. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes. Pois é, para a gente iniciar, como está sendo aí neste período de pandemia, os trabalhos da Secretaria de Educação, né, professores, pais, alunos, e também sobre essa pesquisa e por qual motivo ela foi realizada, secretária. Então, Marcos, está sendo um período bem desafiador, né, a toda a equipe da Secretaria de Educação. A gente tem um período de suspensão das aulas, então, onde os alunos não estão frequentando a escola, estão realizando as atividades em casa. A gente tem o apoio dos pais, né, que hoje estão fazendo essa mediação das atividades com os alunos. Nós temos todo o trabalho dos professores, né, que estão em suas casas, usando os seus equipamentos, o seu material, né, preparando aulas, atendendo os pais, né, todos os horários. E temos também a parte da Secretaria de Educação, que é a parte da organização desse trabalho todo das atividades não presenciais. Nós realizamos uma pesquisa com os responsáveis dos alunos para a gente saber um pouquinho como está esse período de atividades não presenciais. Sim. Então, hoje nós temos na rede 896 alunos matriculados, né? E nós tivemos 751 respostas. Então, a gente teve uma participação muito grande dos responsáveis. A gente já agradece a eles essa participação, também todo o empenho que eles estão tendo, né? A gente sabe que não é fácil, tem famílias que têm 3 filhos, Sim. Tem 4, né? Tem aquele pai que tem só um filho, mas também é desafiador para ele também nesse momento estar repassando as atividades que o professor está encaminhando para casa. Então, a gente fez algumas perguntas, foram 10 questões, né, que eles Sim. tiveram que responder através de um formulário online também. E eu vou trazer um resumo dessa pesquisa, né? Uhum. Quem talvez tiver mais interesse também pode estar buscando a Secretaria de Educação para estar vendo como foi a pesquisa. A gente teve, uma das perguntas era quem acompanhava as atividades, né? As atividades em casa. Então, 80,2% quem acompanha é a mãe. A mãe. Né? A mãe está ali, né, com a sobrecarga das atividades da casa, mas Sim. ainda assim se dedica a estar acompanhando as atividades do filho. Claro que a gente também teve, né, mãe e pai, irmãos, avós, tios. Então, assim, a gente percebe que a família está buscando ajudar o seu filho em casa nas atividades não presenciais. Mas a peça principal nesse auxílio é a mãe, que resultou nessa pesquisa. A gente também teve como uma pergunta para ver se os alunos, e juntamente com o responsável, está conseguindo compreender, né, as atividades que o professor encaminha. Então, 79,1% consegue acompanhar sem dificuldades. Sim. Então, é muito positivo isso também, porque o professor, ele está ali planejando a sua atividade com a maior simplicidade para que os pais consigam acompanhar. Ele está transmitindo conhecimento e de uma forma que eles consigam acompanhar. Então, a gente teve 79,1% que acompanham sem maior dificuldade. Aqueles que possuem dificuldade, as disciplinas que mais foram apontadas como com maior dificuldade para esse período foram matemática. A primeira, né, 56,2%, então, destacam a matemática como uma disciplina que possui dificuldades para estar realizando em casa. A segunda veio a língua inglesa, né, em inglês, que é 38,8%, e, em sequência, a língua portuguesa, 32,6%. Então, essas 3 disciplinas foram disciplinas que foram apontadas com dificuldades. Então, se ele está ali, o pai também tem um pouco de dificuldade de estar orientando o filho e a criança também tem essa dificuldade nessas disciplinas.
Também a gente perguntou aos responsáveis se a quantidade de atividades estavam sendo suficientes, né? Porque hoje a gente tem um planejamento na escola, onde o professor manda semanalmente as atividades, né? E a gente teve uma resposta de 80%, 80,4%, considerando suficiente a quantidade de atividades encaminhadas. Então, também é um número bom, né? Porque significa que o pai, além do seu trabalho, né, além das suas atividades dentro de casa, considera suficiente aquela atividade que o professor manda. Aí a gente fez uma pergunta, considerando com base no decreto anterior que nós tínhamos do governo estadual. Porque o decreto que nós tínhamos era a suspensão de aulas até dia 3 de agosto, né, 2 de agosto, com o possível retorno dia 3 de agosto. Hoje, o cenário já é diferente, né? Teve um decreto na sexta-feira, então que as aulas estão suspensas até 7 de setembro. Sim. Então, o período de agosto já não é mais considerado. Porém, quando a gente fez a pesquisa, ele era considerado como um possível retorno. E a gente perguntou aos pais se eles mandariam o seu filho em agosto para a escola. Sim. E a gente teve 53% dos pais ou responsáveis que não mandariam o seu filho. Olha só. Né? A gente entende que é um período que é incerto, né? Tanto a questão de prevenção, quanto a questão de segurança, de ter o seu filho em um ambiente onde tem mais pessoas. Então, os pais se sentiram inseguros de estar mandando, então 53% falaram que se a gente abrisse a escola em agosto, eles não mandariam o seu filho. Mostra que estão acompanhando também, né? Isso, que estão acompanhando toda essa pandemia, né? E a gente também pediu, nessa pesquisa, uma opinião de um mês que talvez eles considerassem seguro ou que eles estariam encaminhando os seus filhos para a escola. Aí a gente teve como maior porcentagem da pesquisa que eles não opinaram em não retornar no ano de 2020, né, que as aulas fossem suspensas até dezembro. Olha só. Então a gente teve 48,1% que opinaram em não retornar em 2020. A gente teve 31,2% com retorno em agosto. Sim. E 11,7% o retorno em setembro. E daí teve outros meses ali também, em novembro, né, que eles consideraram também para estarem retornando, mas daí foi uma porcentagem menor. Então, assim, o que a gente pode fazer desse resumo dessa pesquisa como planejamento para a Secretaria de Educação, né? A gente percebe que os pais estão acompanhando, né, por mais que seja difícil, né, esse acompanhamento com o filho, porque ele tem muitos afazeres, né, do trabalho, da casa, mas que a gente percebe que eles também estão preocupados, né? Eles estão realmente, a escola fechou, né? Eles não estão pensando que a Secretaria de Educação não quer abrir, eles estão acompanhando as notícias, eles estão realmente preocupados com a situação de saúde, né? Estão acompanhando toda essa questão. Então agora a gente tem um novo replanejamento em cima desse novo decreto, né? A gente aguarda, sempre vai estar seguindo a questão do Estado, né? Ele decreta e o município, dentro do município, faz as suas adequações, né? A gente pode, em questão de saúde, né? Como a gente vem acompanhando com a administração, vai seguindo o decreto estadual, mas também pode fazer as suas restrições maiores, não menores. Né? Então, assim, o governador decretou agora até 7 de setembro a suspensão das aulas, a gente não pode começar antes. Né? A gente talvez possa começar depois de 7 de setembro, se ele não fizer mais uma extensão do decreto. O maior desafio enfrentado neste período aí na sua secretaria, na sua avaliação? Então, acho que o maior desafio é esse período de pandemia, né? A gente teve, né? Porque, assim, falando da gestão toda, né? Desses anos, a gente está vivendo uma coisa, como que a gente pode estar colocando, que a gente se sente inseguro, né? Porque, assim, não tem uma receita pronta, não tem talvez alguma coisa que a gente possa se basear.
para estar tomando alguma ação. Então, assim, são ações que a administração toma, que automaticamente os secretários também sempre opinam, né? A gente é uma equipe, então, assim, ninguém vai... A Joana está pensando sozinha. Não, são vários setores, né? Sim. A educação com as outras secretarias tomam as ações junto com a prefeita, a administração. Então, assim, são ações que a gente toma sempre pensando no bem das pessoas. A Joana pegou Covid, né? A prefeita também, mais alguém da Secretaria de Educação ou também algum professor, e como foi superar isso para você? Então, também né, eu acabei testando positivo, né, para o Covid, fiquei em isolamento, né? A gente teve mais 3 funcionários da Secretaria de Educação, não ali da Secretaria, né, porque ele trabalha somente eu e a Camila, mas nós tivemos uma diretora, um motorista e uma agente de serviços gerais. Sim. Então, assim, 3 pessoas que nós temos conhecimento, né, que testaram positivo. Todos eles ficaram em isolamento, já estão bem, né, não passaram esse período de isolamento sem maior comorbidade, né? Então, assim, teve uns picos, talvez, né? Eu vou falar até por mim, né? Teve uns 2, 3 dias que a gente se sentiu um pouco mal, mas no demais, assim, foi aquela gripe leve, aqueles sintomas leves da Covid, né? Graças a Deus. Joana, já aproveitando quanto a polêmica da redução do salário de alguns professores, tem data prevista para voltar o salário cheio? Como tem sido o diálogo da administração com esses profissionais? Então, Marcos, é uma situação realmente que nos preocupa, né? Por mais que às vezes algumas pessoas digam que a gente não se importe, não se sensibilize com isso, muito pelo contrário, né? Assim, eu e a prefeita temos esse diálogo de pensar em estar, né, voltando, utilizando esses profissionais em outros lugares, mas é um momento que também a gente tem as secretarias que não estão ativas 100%, então a gente também não tem muita atividade para estar fazendo, né? A gente conversou com a diretora do CI Primeiros Passos, que é onde houve a redução, né, da creche. Ela tem essa visão também de que a gente também teve um parecer aqui pela pesquisa, né? Sim. Então, assim, se a gente aumentar a carga horária desses professores, consequentemente, eles têm que aumentar as atividades, né? Hoje, os pais consideram suficiente a atividade que a gente manda, né? Nesse CI, as professoras... porque muitas vezes o que eles falam, reduziu o salário, né? Sim, o salário reduziu também a carga horária desses professores. Então, eles estão trabalhando por 10 horas. Eles não estão trabalhando 30 horas e recebendo por 10, né? Então, assim, se a gente aumentar a carga horária, eles têm que trabalhar mais e, consequentemente, mandar mais atividades. Sim. Talvez, se a gente faça isso, os pais não consigam mais acompanhar. Uhum. Hoje, a devolutiva do CI Primeiros Passos é pequena, porque os pais, essa faixa etária de 0 a 3 é uma faixa etária que os pais também... muitos têm problema de onde deixar a sua criança, onde deixar o seu filho. E fica, talvez, o dia todo com os avós, com o tio. Então, assim, se você aumentar a atividade, a carga horária, como que ele vai dar conta de tudo? Sim. Então, a gente também, na verdade, a gente faz um olhar do todo, né? A gente pensa no professor, pensamos sim, tá? Ninguém está sendo insensível, ninguém... fica ali, desejando que fique só com as 10 horas. A gente sabe que foi uma redução que impactou na vida dessas professoras, porque elas recebiam X valor, sim, e hoje elas recebem por 10 horas, 800 e pouco ali, retira depois os encargos, né? Então, sim, assim, uma situação que deixa a gente bem preocupada, e a gente está pensando, sim, em como a gente pode estar verificando. Se o governador desse uma posição mais certa, a gente tem que voltar um período antes, né, fazer capacitação, orientação para esses profissionais, não só professores, também todos da escola, né? Então, se ele desse uma certeza de início para a gente
talvez voltaria, Sim. né, elevaria um pouco a carga horária, faria essas capacitações já para ter o trabalho dentro dessa carga horária. Hoje, a carga horária ela está sendo utilizada e a gente teve resposta dos pais que é uma carga horária suficiente, né? Antes de uma avaliação geral da secretária Joana, eu teria 2 questionamentos. Eu ouvi do vereador Genuir, que era do governo, né, e agora acabou se juntando com os opositores, de que não houve grandes obras no governo Chica e Adroaldo. A minha pergunta é, na sua avaliação, se fizesse uma pesquisa com os pais e a população de Salete em fazer uma praça de 2 milhões ou uma escola modelo de, né, em torno de 3 milhões, qual seria o resultado? Uma praça ou uma escola, na sua avaliação? Com certeza, né, Marcos? Os pais, eu acredito que eles opinariam pela escola, né? A gente sabe que as nossas escolas, eu não sei qual o sentido da grande obra, né, dita, mas assim, a gente fala pela Secretaria de Educação que todas as nossas escolas receberam melhorias, né? Todas elas? Todas elas. Inclusive a creche, os 100 Primeiros Passos e a Bernardo Roden foram grandes melhorias. Foram investimentos muito altos e que fizeram um resultado maravilhoso. A Bernardo Roden, os professores, a equipe quase nem trabalhou, porque enquanto eles retornaram, no início do ano ainda estavam em obras. Mas os 100 Primeiros Passos, eles iniciaram o ano com uma escola totalmente reformada. Então, assim, isso para mim é uma grande obra, é um grande investimento na educação e em si também da administração toda. Então, assim, eu diria que com certeza eles opinariam pela escola, né? São investimentos, a gente sabe que a educação é um investimento que é muito bom. A gente vê que a administração se preocupa sim. Sempre que eu levei alguma demanda ou que a própria prefeita, né, ela tem essa visão, esse olhar para a educação também. Então, assim, sempre que a gente solicita alguma coisa, se é possível, ela sempre é parceira e sempre ajuda. Então, assim, eu não posso falar que eu fui pedir a reforma da cozinha da Afonso, que foi um exemplo que nós reformamos, sim, e ela disse, não, Joana, eu vou investir lá na rua X, né? Então, assim, ela investiu na rua, mas também destinou para a escola, para a educação. Então, há uma divisão, há um planejamento de investimentos. Então, assim, talvez para algumas pessoas são pequenos investimentos, mas para nós foi um investimento muito grande, né? Tipo, quanto tempo que se esperava pela reforma da Bernardo Roden? Sim. Eu falo porque eu sou professora e exerci a função naquela escola 3 anos. Então, assim, a gente esperava muito por isso. E aconteceu nessa gestão. Então, assim, sim, a gente se sente agradecido. Eu, falando como professora, me sinto agradecida pelo investimento que foi feito nas unidades escolares. E essa grande conquista da escola modelo já iniciou lá? Como é que está a terraplanagem? Isso. Então, assim, né, Marcos, até para a população, né, estar tendo conhecimento, né, a gente teve a aprovação desse projeto que foi, sim, cadastrado no sistema. Agora, a gente teve o empenho que foi feito, né, o pagamento ainda não foi feito, mas o governo já fez um empenho de 1 milhão para o início dessa escola, né? Olha só. Então, assim, a gente vai iniciar a obra quando for efetivado o primeiro pagamento, né? Mas a gente já antecipou a organização do terreno. Então, o engenheiro já foi, a equipe da AMAV também, que faz o projeto juntamente com o que já é o do FNDE, né? Porque é uma escola padrão, então a gente só adapta aqui com a cidade, no caso com a nossa realidade. Sim. A AMAV e o engenheiro já foram lá e já foi feito, então, uma organização do terreno. E a partir do momento que é efetivado esse pagamento, que está empenhado 1 milhão, que a gente tem esse papel em mãos, né, a gente vai estar iniciando a obra. Neste contexto, eu te faço a outra pergunta. Eu ouvi elogios publicamente do vereador Genuir ao ex-prefeito Juarez. A minha pergunta também, na sua avaliação, se fizesse uma pesquisa com os pais e a população, se seriam a favor em fazer as reformas e melhorias nas creches, como você falou, nas escolas, né, todo esse investimento,
foi bastante alto, né, que a gente tem acompanhado. Como foi efetuado aí na gestão da Chique e no Adroaldo, dando também essa prioridade para a educação. Ou fazer as reformas das escolinhas do interior para deixar depois abandonadas. Qual seria o resultado? Fazer a coisa certa ou a politicagem, como foi elogiado pelo vereador Genuíra? Então, Marcos, a gente sempre tem que trabalhar com que a gente acaba atingindo a maior quantidade de pessoas e o bem-estar delas. Sim. As escolinhas hoje do interior, elas estão sem atividades, né? A gente já entrou nessa gestão com elas inativas, então existe o decreto que acabou com toda a utilização desse espaço. Sim. Com certeza, o que a gente estaria fazendo, né, e avaliando, acredito que os pais também teriam essa visão, é de estar aqui, né, onde a gente acaba utilizando, onde a gente tem um maior fluxo de pessoas. Não que lá não possa usar para uma outra atividade, Sim. mas aqui a gente está usando agora. Lá é um projeto possível, então vejo que seria as escolas, né, onde a gente tem essa rotatividade Conforto. de pessoas, até para proporcionar Sim. esse conforto. A gente sabe que o profissional, onde a gente tem um ambiente organizado, bonito, bom, Sim. confortável, ele até trabalha com um estímulo melhor. Então, assim, a gente percebeu isso na nossa gestão, fazendo as melhorias nas escolas, né? A gente viu que dá aquele ânimo, né? Sim. Então, porque ele vai entrar numa sala de aula, a sala de aula está bonita, está confortável, tem um equipamento bom, então, assim, ele se sente valorizado também, porque a valorização não é apenas o salário, né? E sim também tudo que a gente proporciona para que esse profissional tenha um ambiente prazeroso de trabalho. Nós queremos agradecer com a gente hoje aqui a secretária de Educação, a Joana Demore, né? A gente teria mais assuntos, né? A gente tem, claro, outras oportunidades para que a secretária Joana esteja aqui, né, repassando para a nossa comunidade de Salete. Joana, muito obrigado e fica aqui o espaço para a sua mensagem final. Então, muito obrigada também, né, ao espaço. Com certeza a gente pode ficar conversando muito tempo, né? São várias ações, várias ideias que a gente tem também para estar continuando nesse tempo que a gente tem de pandemia, porque é um momento realmente que todo mundo está se desafiando, se renovando, se reinventando, né? Então, já agradeço imensamente todo o empenho, a dedicação dos nossos professores, da equipe da escola, né? A gente tem lá a diretora, as agentes de serviços gerais que estão na escola, né? Estão organizando o espaço, estão deixando ele limpo. A diretora está ali fazendo toda aquela ponte com o professor. Agradecer também aos pais que estão ali incansavelmente, né? Ajudando o seu filho, dedicando esse momento para que realmente a aprendizagem dele não fique parada nesse período de suspensão das aulas, né? Até que às vezes eles me perguntam: secretária, vai valer esse ano? Esse ano vai valer, sim, né? Depende também do retorno das atividades dos alunos. Então, assim, eles precisam fazer para convalidar o ano, né? Porque eles estão fazendo horas de atividades em casa que depois a gente vai validar dentro do nosso sistema de ensino. Então, agradecer esses alunos que estão ali. Com certeza eles estão com muita saudade da escola, né? Sim. Às vezes a gente encontra um aluno, uma criança, eles dizem: quando vai voltar, quando eu posso ir para a escola? Então, assim, eles estão ansiosos para que retornem. Esses pais também, né, para estarem também apoiando todas as crianças, nosso muito obrigada. Obrigada à administração também, né? Eu sou muito grata, porque sempre tem essa conversa, esse diálogo, então, assim, e a gente tem um retorno. Então, a gente pede e vem um retorno para nós. Então, assim, muito obrigada também à prefeita, ao vice, né, a prefeita Chico, o vice Adroaldo, a minha equipe da Secretaria de Educação também, né, que todos estão sempre bem empenhados para que a gente consiga superar esse período de pandemia e retornar com muito ânimo, né? E com muito aprendizado para estar organizando dentro desses próximos meses até o final do ano. Muito obrigada.
Muito obrigado. Essa secretária Joana com a gente aqui na Rádio 105 FM. Mais notícias a seguir aqui no nosso jornalismo.